Bem-vindos a mais uma aula da Base da Produção. Eu sou Pan Herrera, produtora artística criativa. E hoje, juntos, nós vamos fazer uma reflexão. Essa aula aqui é sobre uma reflexão para a gente descobrir onde você mais se encaixa na produção. É engraçado como eu paro para falar sempre, eu olho sempre pensando na profundidade das coisas e como a gente tem que olhar depois, o quanto as coisas são difíceis na produção e o tanto de mensagem, de pergunta que eu recebo de pessoas antes disso, querendo entender exatamente o começo de tudo. Então, seja muito bem-vindo se você ainda não é produtor ou se você está começando agora. E se você também já é produtor, porque às vezes a gente não sabe como se encaixa, mesmo já sendo produtor, mas se você ainda não sabe qual é essa vida e esse entendimento na produção e você está querendo entender por onde você pode caminhar, então a gente vai olhar agora para o comecinho do comecinho e é bom, mesmo que a gente já tenha trabalhado, que a gente volte lá para o começo, para as raízes, para a gente entender se estamos seguindo o melhor caminho dessa trilha que nós vamos seguir durante um bom tempo. E eu espero que você não saia da produção, eu espero que você fique na produção. Então, é realmente uma decisão importante a ser tomada, apesar de que eu já começo pensando assim. Começo dizendo uma coisa que eu acredito. Eu quero muito que você saiba, que você se encaixe onde você se sai melhor, onde você gosta mais. Mas uma coisa que é importante que eu quero que você entenda, que nada nessa nossa vida, inclusive na produção, a gente vai fazer só o que a gente gosta. Eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que amam o que fazem. E amar o que você faz não significa fazer só o que você gosta. Não significa mesmo. Eu amo o que eu faço. E por diversas vezes eu faço coisas que não são exatamente a minha área de mais amor, digamos assim. Mas ainda assim, quando você entende que você está quando você entende um propósito maior para você estar dentro daquele lugar que você está, e seja esse propósito maior pessoal ou profissional, ou para atingir aquelas pessoas que você está trabalhando, você encontra felicidade e coisas belas, inclusive em coisas que você não gosta tanto. Concorda comigo, Cláudio Zaia? Boa noite, senhor Cláudio Zaia. Opa, quem sou eu para dizer que não, né? É bom mesmo. Muito não me boa noite. Desmente logo no começo da minha aula. Muito boa noite. Boa Muito boa noite a noite. todos que estão aqui assistindo essa aula agora. E, pô, não tem como... Aqui, nesse momento, não tem como discordar de você. Não tem, né? Não tem. Você não tem essa opção. Eu só assino embaixo. A gente só... Se o Cláudio discordar muito, a gente corta o microfone, porque é assim, né? Corta o não, microfone mentira. Você sabe que eu gosto. Eu gosto de quem discorda, porque me abre possibilidades de debater sobre a minha opinião. E eu gosto muito de debater sobre... Eu gosto de ganhar, na verdade, né? Eu gosto de debater e ganhar. Mas eu não vou mentir pra vocês que com o Cláudio eu geralmente perco, porque ele é bom de argumento. E o menino é difícil de convencer. Ele é bom de argumento e aí eu acabo sempre perdendo pra ele. Não, realmente, quando você vai contrariar uma ideia minha... Eita. E eu vou utilizar um negócio que você já ensina pra galera aqui. Que Diga. é tipo assim, ó. Você tá fazendo uma produção, né? Você vai lá, você pensou em tudo que precisa ser feito pra chegar no resultado X. Aí você passa para um assistente ou alguém que está trabalhando com você. Você espera o quê? Você só espera que a pessoa faça, né? Nesse sentido assim. Por quê? Porque quando a pessoa te pergunta muita coisa, você já passou. Você só pediu aquilo ali. Não, eu preciso que você faça isso. Porque todas as dificuldades, as barreiras que você encontraria, eu já pensei. Então, tipo assim, ó, pode fazer isso que vai dar certo. Não tem problema. Isso, assim, um exemplo, né? Sim. Então comigo é assim, se eu peço pra você alguma coisa, eu falo alguma coisa com você, eu tô falando aqui especialmente eu e você, tá? Trazendo aqui bem exemplo pra não fugir também, pra não abrir muito. Temos uma lavação de roupa suja aqui, uma hora dessa. Ao vivo. Porque eu só trabalho ao vivo não, porque tá gravado isso daqui. Ao vivo, mas tá gravado, mas tá ao vivo. Agora estamos ao vivo. O fight vai ser ao vivo Tá aqui. gravado, mas presencial. Mas sem cortes. Então... quando você vai me explicar alguma coisa, você precisa me dar muitos detalhes, não pode me contrariar muito, não é que não pode, né? Se você me contrariar muito, aí você vai ter que ter muito argumento pra rebater aquilo lá que eu trouxe. Eu faço igual você, na verdade. Nós somos muito parecidos, eu já disse isso, e quando eu falo isso, você discorda, mas enfim. Nós somos muito parecidos. Mas você entendeu o que eu quis dizer ou não? Eu entendi. Mas só uma questão que é importante. Eu entendi, concordo. Mas só uma questão que é importante a gente entender, até porque uma questão de contrariar Concorda, é assim, porém discorda. Não. É porque a gente tem que pensar. São dois momentos diferentes. É assim. Uma coisa é você
Primeiro, a primeira coisa de tudo, por mais que você tenha passado por todo um processo, eu não passei por esse mesmo processo. Então, quando você está falando, é importante que você como produtor, então se você está falando com uma pessoa, você passou por todos esses processos, você está passando uma demanda para alguém, é importante que você deixe muito claro o processo pelo qual você passou, porque questionamentos são naturais se aquela pessoa não passou pelo mesmo processo que você passou. E aí são duas coisas diferentes que eu também estou levantando. Uma coisa é eu questionar por questionar. Uma coisa é eu pedir para você, Cláudio, faça isso e não pedir a sua opinião a respeito de fazer. E aí você simplesmente fazer sem questionar. Isso acho que geralmente quando você pede uma coisa e a pessoa questiona se você está dentro de um nível hierárquico ali, às vezes incomoda realmente porque você já está pedindo. Outra coisa é se estamos aqui nesse momento, eu pedi para você perguntar a sua opinião, se você concorda com o que eu disse. Logo, uma opinião te dá abertura para novas opiniões, né? Opiniões não são claro. Não, mas eu só trouxe um exemplo aqui pra gente descontrair. Você queria mesmo jogar na minha cara alguma coisa? Capaz, entendi, gente. Já te falei em off. Já te falei isso aí em off. Já. Mas você gosta de deixar gravado, né? Eu sei bem que você gosta de deixar gravado. registrado para as pessoas também perceberem. Ter uma prova social na internet de como as coisas funcionam por aqui. Faz um cortezinho desse aí, então, e vamos jogar um Nutella disso, porque daí você deixa bem, e aí a gente só encaminha um pro outro via WhatsApp. Não, tá bom, Cláudio, tá bom. Tá tudo certo, beleza. Eu agradeço por você ter concordado comigo dessa vez e ter sido assim tão direto entre essa questão de roupa suja, mas tá tudo certo. Capaz. Gestão de pessoas e uma gestão de crises aqui, uma gestão de crises aqui. Não leva nada pro pessoal, Pan. Tudo profissional. Tudo profissional. Aqui, o pessoal é só o corre que eu vou dar com você daqui a pouco depois, porque tá falando desse jeito comigo na minha aula, no meu canal. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. Deixa eu fazer uma reflexão. Tudo é brincadeira, né, galera? Vocês estão sabendo. Como se descobre em qual tipo de produção você se encaixa melhor? Boa. A gente tem essa aula vem realmente de uma pergunta, de novo. A pergunta de vocês que respondem aos nossos e-mails. Muito obrigada a todo mundo que nos auxilia e nos ajuda a te ajudar. É o famoso me ajuda a te ajudar. E você responde o nosso e-mail, porque daí nos dá facilidade para poder responder o que você precisa. E essa é uma pergunta que ela apareceu há algumas semanas. E é engraçado que há algumas semanas o Cláudio já traz, né, o printzinho dela para mim. A gente não tinha escolhido ela ainda para fazer uma pergunta, porque eu estava olhando para ela e pensando, não tenho como te ajudar nisso, porque você precisa... É uma auto-reflexão. Na verdade, a pergunta... Me diz exatamente como a pergunta está escrita, Cláudio, por favor. Isso aqui é uma pergunta da Fernanda. Fernanda. Tá? Ela disse que a dúvida é mais uma reflexão de saber em qual tipo de produção ela se encaixa melhor. E aí, a minha dificuldade, quando eu lia essa pergunta, é assim, Fernanda, eu não te conheço. Eu não tenho como te dar uma resposta direta. A gente pode parar para pensar juntas em caminhos para você entender onde você se encaixa melhor. E aí a gente vai aproveitar esse seu caminho para encontrar o caminho de outras pessoas que estão aqui no mesmo lugar que você. Então, primeira coisa de tudo, que eu já disse um pouquinho antes, na verdade que eu levantei para ver se o Cláudio concordava, não iremos fazer só o que a gente gosta. Então, quando você está se olhando, se você, Fernanda, está num lugar parada antes de começar, olhando e buscando, antes de começar, o lugar que você melhor se encaixa, talvez não seja esse o melhor caminho. Eu até anotei, enquanto eu estava construindo a aula aqui, eu anotei um pensamento que eu tive que eu acredito que é muito bom, que é a gente se encaixa onde a gente quer enquanto a gente percorre o caminho. Esperar para se encaixar, esperar para encontrar o que você quer, para só então começar, é um erro. Você vai se encaixar e vai achar o seu melhor lugar enquanto você percorre o caminho. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. E a gente vai começar essa aula dessa reflexão, já que é uma reflexão. De novo, eu não te conheço, e aí, se eu falar para você, a gente vai aqui citar algumas características, a gente vai olhar algumas coisas que são importantes para cada uma das áreas, mas esse daqui é o primeiro empurrão que eu queria te dar. E dar para Fernanda e para outras pessoas que estão aqui ouvindo. Não espere estar pronto para então começar, porque você nunca vai estar pronto. E se você efetivamente estiver pronto, muito provavelmente você já está atrasado. Porque você já devia ter começado antes.
Até porque tem uma situação que você acha, e dentro da produção existe muito isso, né? Porque a produção, ela é uma profissão que ela causa muito desejo. Desejo por quê? Porque a gente apresenta, né? Os produtores, hoje em dia que você tem acesso aos produtores que produzem conteúdo e que apresentam para você o backstage das coisas, a gente apresenta para você só a parte legal, a parte boa. Hoje eu fiz uma sequência de stories, hoje, dia... Que dia que é hoje? 24? Dia 24 de janeiro, né? Você não está vendo essa aula no dia 24 de janeiro, você está vendo ela alguns dias depois. Mas no dia 24 de janeiro eu fiz uma sequência muito legal de um DVD que a gente gravou no final do ano, com os artistas em cima do palco e tal. Isso é muito legal. Mas isso causa nas pessoas um olhar sobre a produção de muito desejo, né? De um lugar onde você deseja estar, de um lugar de muito glamour, de um lugar legal, divertido, fã de se estar. E é óbvio que eu vou te mostrar as partes boas. E por mais que eu fale para você que existem partes difíceis, você que não está vivendo as partes difíceis, você que está aí do outro lado, vai sempre olhar só para as partes boas. A gente tem uma tendência a fazer isso como ser humano. É a famosa a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, quando eu falo para as coisas de produção, você olha e fala, nossa, é nesse lugar que eu quero estar. Nossa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. O que você fez dentro daquela turnê grandona? O que você fez quando você trabalhava com esse clipe, com esse artista? Nossa, eu quero fazer o que você fez. E aí isso causa em você a imaginação de que você vai começar neste lugar. E você não vai começar neste lugar. Você não vai começar, não porque você talvez não tenha oportunidade. Eu comecei de um lugar muito maravilhoso, dentro de um artista grande, fazendo de cara um DVD com várias etapas e depois uma turnê internacional. Então, eu comecei de lugares muito legais e talvez você comece também de lugares muito legais. O que eu quero dizer é que, muito provavelmente, você não vai começar do lugar exato onde você acredita que você se encaixa. Principalmente, talvez você vai olhar para aquele lugar que você acredita, que você almejou, que você acredita que era o melhor lugar para você estar, e você vai odiar estar naquele lugar. Por quê? Porque a gente, dentro mesmo da área que a gente quer estar, dentro do lugar onde eu desejo, eu almejo, ainda vou fazer coisas que não são tão legais assim. E isso faz parte da vida adulta, né? Isso é a vida. A gente não faz só coisa legal na nossa vida, infelizmente. A gente tem que passar pelas coisas difíceis, pelas coisas chatinhas, pelas coisas burocráticas, enfim. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria que vocês que estão aí do outro lado tivessem. Não esperem estar prontos ou não esperem achar o lugar exato onde vocês se encaixam para então começar. Porque vai ser importante você passar por lugares diversos para decidir, então, se você gosta mesmo de estar naquele lugar. Então, vamos lá. Mais uma reflexão que a gente precisa ter só antes da gente olhar para os pontos principais de análise. Nem sempre o que você mais gosta... Calma, eu vou completar a frase para depois a gente pensar. Nem sempre o que você mais gosta, o que você acredita que é o lugar que você quer estar, que você acha que você mais gosta, ou que você gostaria de estar, é o lugar onde você se sai melhor. Claro que é natural que a gente goste mais de ambientes onde a gente se sai melhor. Então, por uma tentativa empírica da vida, né, por avaliações empíricas da vida, você provavelmente já gosta de lugares que você provavelmente vai se dar melhor, mas nem sempre isso acontece. Então, nem sempre o que você acredita que você mais gosta é o lugar que você vai se sair melhor. Aí, tá, Pam, mas e aí? Beleza, já entendi, já fiz essas primeiras reflexões. E aí, como é que eu faço para descobrir para onde eu me encaixo, descobrir as coisas? Primeira coisa, se você não me segue aqui há muito tempo, se você chegou aqui agora, se você nunca viu uma aula, você nunca me ouviu falar, mas se você que está aqui há muito tempo, você já me ouviu falar exatamente disso, que é muito importante para mim na vida, não só aqui na produção, na vida. É importante que você saiba as suas qualidades e os seus defeitos, as suas fortalezas e as suas fraquezas. Isso para a sua vida é importante que você tenha clareza nisso. É importante que você saiba o que você tem para agregar para o mundo, o que você tem de melhor e coisas que você sabe já com clareza que são coisas que você ainda vai precisar melhorar, que não são lugares onde você sai melhor.
Claro que também tem coisas que você vai se descobrir bem, né? Tem coisas que você não sabe ainda que você faz bem, mas que você vai descobrir que você sai bem. Mas tem coisas que a gente já sabe, justamente por essa coisa da vida. Quais são elas? Por exemplo, você é uma pessoa que sempre foi um líder nato. Liderança sempre foi uma coisa natural para você, ou você gosta de números, você gosta de exatas, de planilhas, você lida bem com pessoas, você é boa com gestão de pessoas, você é boa com gestão de crises. Quando você está em um ambiente de estresse, de dificuldade, você se sai bem porque você consegue pensar com clareza, ou você não, você costuma panicar, você não consegue pensar. Essas coisas que são importantes para você olhar para as possibilidades que você tem dentro da produção. Produtores, existem vários e seria impossível eu elencar para você aqui todos os tipos de produtores, até porque a gente tem produtores que são a base lá, né, o começo da nossa cadeia, e desses produtores existem ramificações diversas, existem produtores que são bem específicos de áreas, existem áreas dentro da produção que são muito específicas, que são ramificações de grandes produtores. Então eu vou olhar aqui para três tipos de produção que vão permear ali tanto a parte de eventos, quanto a parte de corporativos, quanto a parte de social, que você vai olhar ali para essas, você vai conseguir olhar para todos os tipos das macro divisões de produção, né, que você pode trabalhar com produção, que você vai conseguir enxergar. Eu vou usar esses três, que são produtor executivo, produtor artístico e produtor técnico. Eu vou usar esses três tipos para a gente poder elencar características dentro de alguns e você entender o que seria necessário para que você se encaixasse em cada um deles. Vamos começar pelo produtor executivo. Quando a gente olha para a produção executiva, ela não necessariamente é somente de um projeto, somente de um evento, ou somente de um corporativo, ou somente de um filme, ou você tem produção executiva também dentro de um casamento, por exemplo. O que é o produtor executivo? O produtor executivo é aquela pessoa que está a par de custos. É a pessoa que olha para a planilha. Logo, é a pessoa que faz contratação de equipes. É a pessoa que toma decisões baseada nos números, baseada naquela verba que a gente tem, baseada nessas informações que vem lá no topo do início do projeto. O produtor executivo é essa pessoa. Eu já disse também, mas se você é novo aqui, uma coisa que eu falo sempre e uso muito de exemplo quando eu falo de produtor executivo é dentro do cinema, principalmente dentro do cinema. Bom, dentro do cinema, de modo geral, o produtor executivo é quem tem o maior mando lá dentro, é quem manda no projeto, porque é ele quem determina se a gente vai poder gravar mais externa, se a gente vai poder gravar mais uma cena, se eu posso gastar mais aqui ou não, porque é ele quem capta recurso pro evento, é ele quem fica olhando aquela planilha e permite que aquilo, dá o ok, o aval do seguir o projeto ou não. Quando a gente fala de produtor executivo dentro do show business aqui no Brasil, não necessariamente esse produtor é o produtor que capta recursos. Então, ele é um produtor que geralmente gere recursos. Ele não traz esse recurso, ele gere o recurso que foi apresentado por alguém, geralmente o cliente. Então, vamos olhar para as necessidades de um produtor executivo. Logo de cara, quando eu falo sobre um produtor executivo, quais são as necessidades que esse produtor tem, olhando, né, para a planilha, olhando para isso, a primeira coisa que você precisa entender é que um produtor executivo precisa ter uma boa capacidade de lidar com números. Se você é uma pessoa que odeia planilha, é uma pessoa desorganizada, que não consegue parar e entender a lógica da estrutura, da construção de uma planilha, se você é uma pessoa que tem dificuldade com números, não gosta de mexer com dinheiro, se você é essa pessoa, não é esse o melhor lugar para você estar. Não é esse o melhor lugar para você estar. O produtor executivo, ele é um produtor que lida muito com estratégia também. Porque lidar com dinheiro nada mais é do que lidar com estratégia, entender onde você, o que você perde mais se você deixa de fazer algo, se você elimina algo, uma linha da planilha, quanto você perde, literalmente, eliminando aquilo da planilha no resultado final da sua entrega. Então, é um produtor que lida muito com estratégia, lida muito com pressão também.
É a pessoa que vai precisar tomar decisões rápidas. Decisões, a hora que tiver um problema grande, problemas grandes impactam naturalmente na planilha. Se você é quem está comandando, você vai precisar ter tomadas de decisões rápidas, então estratégias rápidas, decisões rápidas. Você vai precisar lidar com pressão. Você vai precisar ser uma pessoa boa de argumentos, uma pessoa boa de explicar o porquê das coisas. Um produtor executivo não toma decisões porque quer. Não toma decisões porque eu acho que é o melhor. Ele toma decisões baseado em clareza do porquê aquela decisão está sendo tomada. Você, produtor executivo, vai ser questionado pelas pessoas sobre as suas decisões. E você precisa ser muito firme a respeito das suas decisões. Você precisa ter muita clareza do porquê você decidiu pelo caminho A e não pelo caminho B. E talvez sua decisão não tenha sido a melhor. E quando você toma, o produtor executivo precisa estar muito preparado para receber essa crítica se caso alguma coisa der errado. Então, se você é essa pessoa que tem coragem, que tem perspicácia, que é uma pessoa que consegue pensar rápido e consegue tomar decisões em meio à pressão, esse é um bom lugar para você estar como produtor executivo. Claro que, de novo, se você nunca fez nada, você nunca lidou com um projeto, nunca esteve numa produção, começar de cara eu tenho certeza que você falou, não, eu não quero estar nesse lugar, é muito arriscado estar nesse lugar. Sim, é muito arriscado estar nesse lugar. E é por isso que eu estou falando que, por mais que talvez você se descubra um bom produtor executivo, talvez você não comece por ali. Produção executiva é uma coisa que eu amo fazer. É muito difícil eu entrar num projeto, mesmo que eu esteja fazendo, mesmo que eu tenha sido contratada no projeto para cuidar de outras áreas. E geralmente possivelmente a área que eu fui contratada para tocar é a área artística, ainda assim, eu sou a pessoa que assumo a executiva. Eu gosto da sensação de poder tomar decisão baseada no número. Eu gosto de saber, por mais que a informação ela te dá mais responsabilidade, né? Saber a informação final, ela te traz mais responsabilidade, porque você tem que pensar de forma mais estratégica ainda. Eu gosto de estar nesse lugar. E outra coisa por incrível que pareça, eu comecei já de cara nesse lugar. Eu na época que eu comecei, eu não tinha muito essa opção de escolha. Não era uma coisa assim, olha, temos uma outra pessoa aqui que vai cuidar do executivo e você pode começar de um outro lugar. Não, eu já comecei cuidando de planilha. Eu já comecei com responsabilidades gigantescas de erros, inclusive, que se eu tomasse, seriam muito, muito, muito problemáticos. Naquela época, eu uso uma frase também que tem que tomar muito cuidado com ela, mas naquela época a minha ignorância foi uma bênção. Ela foi boa para mim. Eu não sabia o tamanho da pressão e da responsabilidade que eu estava assumindo, então eu simplesmente fiz. Então, se você é essa pessoa que gosta de números, você é rápida com tomada de decisão, se você gosta de pensamento estratégico, se você gosta de planilhas, se você gosta de assumir grandes responsabilidades, a área de produção executiva é a melhor para você. Isso, se você já se enxerga nesse caminho, muito provavelmente você vai rumar para a área de produção executiva. E é uma área que os clientes costumam gostar, viu? É uma área que, se você é uma boa produtora executiva, é boa de argumento, é boa aliás, é boa também de negociação. Pensa bem, que você vai lidar com todos os fornecedores. Você tem que ser boa de argumento, inclusive na negociação, para poder lidar com os fornecedores que você vai ter que lidar e contratar, enfim. Então, essa é uma boa área para você seguir. Agora, vamos olhar para a produção artística. E aí, uma outra coisa que eu queria só dizer aqui claro que eu estou separando características importantes para cada um dos produtores, mas não significa que porque você vai tá fazendo a produção artística que não vão ter coisas de parte executiva que você não vai cuidar. É difícil, inclusive, você entrar num projeto em que você só faz muito claramente uma coisa. E também é difícil você ter, dentro de cada uma das funções de produtor, não exercer coisas que ultrapassem as linhas, sabe? É importante que você entenda que o produtor ele tem que realmente ser muito abrangente. Vão ter coisas que você vai se dar melhor. Então,
Por exemplo, se você quer cuidar da parte artística, vai ser um produtor artístico. Mas você provavelmente vai precisar lidar em algum momento com uma planilha. Uma planilha mais simples, que talvez uma de executiva, não vai precisar lidar com demonstrativo de resultado, essas coisas assim, mas você vai precisar fazer uma prestação de contas de verba. Então, você vai precisar entender de planilha, entende? Você nunca vai fugir 100% de todas as áreas. Mas vamos olhar para a produção artística. Quando a gente olha para a produção artística, a primeira coisa que eu penso, que eu acredito, além da criatividade, porque quando eu falo de produção artística, você não necessariamente ou não está lidando somente direto com o artista, o cantor ou a figura específica lá, você está lidando também com você está lidando também com artistas, com diretores de vídeo, você está lidando com artistas que estão construindo, produtores musicais que não deixam de ser artistas, com banda, com músico de banda que também não deixa de ser artista. Você está lidando também com decoradores das festas, né? Se você vai fazer social, por exemplo, a parte artística vai lidar também vai lidar com esses profissionais que são, apesar de fornecedores, são profissionais que cuidam de coisas belas, de beleza, de arte. Uma decoração de um casamento não deixa de ser uma arte ali desse profissional. E dentro de casamento, por exemplo, dentro de executivo, o seu artista também são seus noivos, né? Seu noivo, sua noiva. Dentro de um corporativo, o seu artista ali, por mais que ele não lide exatamente com arte, o seu artista é o presidente da empresa, é a pessoa que você está cuidando ali, que você é o seu cliente, mas também é a pessoa que você está cuidando ali, que você precisa também ter dedos para não jogar todas as informações nele no momento errado. Entende? Então, dentro de todas as áreas que você vai trabalhar, de todas as possibilidades que você tem de trabalhar como produção, você vai ter artistas diversos. Quando eu penso em produção artística, a primeira coisa que eu penso é em criatividade e gestão de emoções. Então, ali dentro por mais que na executiva você tenha que lidar com fornecedores, que também é gestão de pessoas, no artístico talvez é o lugar que você faça mais essa gestão de emoções. Porque um artista, quando a gente olha para o artista, e se você nunca trabalhou com produção, você já deve ter ouvido alguém falar, né? Difícil lidar com artistas. Artistas são muito distantes, né? Eles estão pensando em coisas que não são palpáveis, eles estão distantes, eles voam muito, eles são difíceis porque eles não sabem cumprir horário, eles não sabem olhar para coisas retas e segui-las, porque eles não sabem entrar dentro de uma caixa, eles não são... geralmente, eles não estão dentro de um quadrado muito fácil de você avaliar. Então, dentro da produção artística, gestão de emoções e criatividade é o que eu acredito que você precisa ter de maior. Você precisa ter a capacidade de lidar com pessoas. Você precisa ter muito forte a capacidade de lidar com as emoções dos outros e principalmente com a sua emoção. É o lugar que quando você olha, né, você principalmente dentro da minha área que é show business, né, que lida com artistas mesmo, artistas, cantores famosos e tal, tem muita gente que entra nesse mercado olhando para a produção como, nossa, eu sou fã de determinada banda, determinado artista, e isso me faz querer estar lá para trabalhar com ele. É muito frustrante você vir quando você olha dessa forma, se você não souber gerir as suas emoções. As expectativas que você coloca nas outras pessoas, né, no que você vê de uma outra pessoa que você admira e que você está imaginando o que aquela pessoa é, sem ver na profundidade do que é, e você entra para lidar com aquela pessoa, se você não sabe gerir as suas emoções, as suas expectativas, a possibilidade de você se frustrar é muito grande. Então, a gestão da sua emoção é muito importante ali. Outra coisa que é muito importante, que na verdade que não deixa de fazer parte da gestão da sua emoção, é saber se colocar no seu lugar. Gestão artística, produção artística é um lugar que é muito atrativo, ele é muito atraente, né? Porque você está muito próximo daquelas pessoas que você admira. Por vezes, inclusive, você vai estar em lugares que muita gente almeja, que você jamais imaginou. Você vai ouvir conversas, você vai ouvir assuntos que você fala, caramba, eu tô aqui ouvindo isso e tal, e você precisa muito saber o seu lugar.
Na produção artística é muito importante que você saiba entrar e sair, sabe? Na produção como um todo, mas na artística isso é primordial. Saber entrar e sair, saber até onde você pode ir, saber não misturar as coisas, saber o seu lugar, que é um lugar, sim, de responsabilidade e de muita gente te vendo, né? Um lugar de palanque ali, você tá em cima do palco, você é que geralmente é quem manda sair e deixa entrar nos lugares que as pessoas mais desejam, como camarim e tudo. E por isso, mais importante, justamente porque você tem essas possibilidades, você precisa muito saber se colocar no seu lugar. Você precisa muito saber que, quando eu falo a frase, se colocar no seu lugar, inclusive, é importante que você ressignifique essa frase, sabe? Porque a gente tem uma tendência, essa frase geralmente é usada de forma pejorativa, né? Coloque-se no seu lugar. Quando você está querendo colocar alguém para baixo, coloque-se no seu lugar. Mas saber o seu lugar é extremamente importante. E se você sabe o seu lugar, quando alguém fala isso para você, mesmo que tentando te colocar para baixo, você não cai, você não se coloca para baixo, porque você sabe o seu lugar, porque você respeita aquele lugar onde você está. E se você sabe o seu lugar, muito provavelmente você nunca vai nem ouvir alguém dizer isso para você, né? Alguém falar isso assim, coloque-se no seu lugar, porque você já vai estar tão bem colocado, tão bem posicionado, que ninguém vai ter a oportunidade de usar isso com você, essa frase com você. Outra coisa que é importante você aprender na produção artística, principalmente porque você vai lidar com essas pessoas que têm dificuldades ali com seguir horários, que têm dificuldades com... e quando eu falo artista, eu tô falando artista, não tô falando só de cantor, enfim. Quando você tá lidando ali com diretores... um diretor de arte, quando você está lidando com um pintor, quando você está lidando com bailarinos, são todas essas pessoas têm essa leveza, esse lugar que não é um lugar que é assim, tudo, não, calma, tudo dá tempo, tudo, eu agora não posso porque eu estou em momento de criação. Ele está num lugar diferente, né? Ele é um artista. Então, são pessoas que vão ter dificuldade de seguir horários, de seguir cronogramas, de seguir ordens mais duras. São pessoas que vão estar mais ali na suavidade da coisa, e não necessariamente porque eles estão na suavidade da coisa que eles vão ser suaves com você também. Então, pensem nisso. Mas são pessoas que não vão ter essas capacidades, não essas capacidades, capacidade é uma palavra muito difícil, mas é muito, muito profunda, mas vão ter essas dificuldades de lidar com coisas mais diretas, ordens mais diretas. Sendo assim, é muito importante pro produtor artístico saber lidar com... saber entender, ter pensamento rápido na tomada de decisões de onde você perde menos. Eu sei que eu falei isso na questão do produtor executivo, mas são por coisas diferentes. O produtor executivo precisa entender, conseguir olhar em números, em planilha, qual é a diferença, o quanto ele perde no final lá da coisa, no final da entrega, ter essa caneta Bic ou ter uma caneta Montblanc. Então, assim, se ele está olhando ali, a gente tem canetas, são canetas, né? Servem para a mesma coisa, a gente escreve no papel. Mas você tem a Bic, que custa, sei lá quanto custa uma Bic, R$5? Sei lá, vou chutar. Tem a caneta Bic, que custa R$5, e tem a caneta Montblanc, que custa R$10 mil. As mesmas funções para coisas, a mesma função, a mesma situação, o mesmo objeto, que cumpre a mesma função, com valores completamente discrepantes. Você, como produtor executivo, tem que entender qual o que derruba, o que entrega, o que deixa de... O que acontece na sua entrega final se você usa um negócio de R$5 ou usa um negócio de 10 mil. O que impede na sua entrega final? Ou se você encontra aí no meio disso um meio termo que vai tanto te entregar artisticamente o que uma Montblanc entrega, porque a Montblanc entrega artisticamente uma questão, né, de marca, de nome e tal, que te entrega tanto quanto uma Montblanc, ou próximo de uma Montblanc, mas tendo o preço de uma Bic. Isso você olhando estrategicamente como produtor executivo. Já como produtor artístico, você precisa entender estrategicamente o momento certo de inserir essa caneta no seu projeto. O momento certo de trazer o momento certo que você vai apresentar essa caneta
para o seu artista. O momento certo, ou inclusive, o quanto você vai precisar cuidar daquele artista. E claro que eu estou usando exemplos aqui, mas vocês precisam conseguir usar isso que eu estou falando para ampliar a sua visão. Você precisa saber o momento certo de apresentar, de incluir essa caneta para o seu artista. E você precisa saber também o quanto para aquele artista o fere entregar uma Bic e não uma Montblanc, ou vice-versa. Entendeu a diferença? Também é um pensamento estratégico. Vou trazer um pouquinho mais para a realidade. Às vezes você está com um artista e você sabe que ele tem dificuldade, ele tem muita dificuldade. Eu vou usar um exemplo que é muito meu, assim, muito meu. Eu vivi muito isso. Eu e Cláudio viveu isso também. A gente, quando trabalhava com o Michel ou com os artistas que a gente... diversos artistas que a gente já trabalhou, todo artista tem muita dificuldade de gravar vinheta. Vinheta de TV, vinheta de rádio. Todo artista tem muita dificuldade de fazer vídeo de pré-save hoje em dia, né? Quando você vai lá gravar um clipe, você vai gravar um DVD, você tem que fazer um conteúdo prévio ali de faça agora seu pré-save da minha nova música, tal. Os artistas não gostam de fazer isso, então eles ficam enrolando. E geralmente o escritório manda para o produtor artístico uma lista lá de várias vinhetas, porque daí faz vinheta, imagina, tem rádio no Brasil inteiro, faz vinheta para todas as rádios, vinhetas que são abrangentes, sem o nome da rádio, e vinhetas que são com o nome específico de rádio. Então, manda lá uma lista gigantesca. Você, como produtor artístico, tem que saber o momento certo de você inserir isso. Se você tá com o seu artista, você tá lá o dia inteiro com ele, tomando paulada, porque ele acordou cedo para gravar um negócio, ou para pegar um avião e chegar no lugar. E aí o avião atrasa, você não tem culpa disso, mas você é quem tá lá ouvindo, porque ele tá cansado. Aí ele ficou sem comer, a comida chegou ruim, é você quem vai ouvir, mesmo que você não tenha culpa, mas é você quem tá ali perto, é você quem vai ouvir. E aí vai juntando um monte de coisa que vai acontecendo dentro do seu artístico, né? Há várias dificuldades, talvez que você, quando eu tô falando de artista assim, eu tô falando só do cantor, mas seu diretor de vídeo, o seu cenógrafo, isso tudo tá dentro da direção artística, da produção artística. Aí você tem uma somatória de coisas, de dificuldades que ele tá passando ali, que estão dificultando com você. Você tem que saber ter um pensamento estratégico de que momento você solicita aquilo, para aquela demanda que é tão chata, que ele odeia tanto, para aquela pessoa. Para que você tenha o melhor daquela entrega, mas para que você também não tenha um problema de relação com aquela pessoa e o que aquela pessoa ainda vai precisar te entregar ao longo do dia. Entende? Por isso que eu falo o momento certo de você inserir a caneta? Tem um momento certo para isso. Então, o produtor artístico tem que ter essa capacidade dessa gestão, essa estratégia emocional. Se você tem preguiça, você fala, se você olha para você no dia a dia e fala assim, não sabe lidar com as emoções dos outros, não sabe lidar você tem preguiça, assim, alguém começa a se com muito detalhe emocional, você fala, que saco, não sei o que. A produção artística não é para você. Porque você vai lidar com os lugares onde tem mais emoção. Tem mais emoção ali. Você vai ser questionado também sobre as entregas artísticas. Então, o produtor executivo, ele vai estar lá brigando com você, da parte artística, falando, não dá para ter essa caneta Montblanc, eu preciso que vocês desçam para Bic, eu não consigo entregar isso. Você vai ter que ter a capacidade de argumentar artisticamente, criativamente, o porquê que você precisa daquilo, por que aquele artista precisa daquilo, entende? Então, a produção artística ali, ela é o lugar que você precisa ter mais gestão de emoções dos outros e suas. Precisa ter mais paciência. É o lugar onde você precisa saber ouvir e entender intrinsecamente o que aquelas pessoas querem dizer. Se você tem preguiça disso, não é um bom lugar para você estar. Mas, em contrapartida, se você já é essa pessoa, muito provavelmente você vai lidar bem com os artistas que vão passar na sua vida. E artistas de modo geral, tá? Pensem em artistas como um todo, como eu citei um pouquinho antes. Por último, vamos olhar para a nossa produção técnica. A primeira coisa que a gente precisa olhar para a produção técnica é a graxa da parada, né? Produção técnica é a nossa turma lá do pegar o pesado. Não que o restante da produção não pegue no pesado, porque pega muito, já saibam disso. Você também, das outras áreas, você também vai ser cansativo, vai ser... O trabalho de produção não é um trabalho fácil, mas o trabalho de técnico é literalmente a estrutura, né? Luz e tal. Então, a parte, apesar de ser a graxa, apesar de ser o pegar no pesado, também é a parte mais
habilidosa em coisas específicas, né? Habilidades específicas. Então, para você, se você vai começar na produção técnica, vai ter uma possibilidade, sim, de você começando na produção técnica, ter que pegar pesado mesmo, né? Literalmente, carregar caixa e tudo. E aí, conforme você vai crescendo ali dentro, com habilidades específicas, você vai ganhando lugares hierarquicamente maiores dentro da produção técnica. E aí, vai crescendo, talvez não precise carregar tanta caixa assim. Mas, produção técnica, primeira coisa, habilidades técnicas, né? Se você não sabe, tá tudo bem você entrar na produção técnica e ir aprendendo, mas é o lugar mais difícil de você entrar se você não sabe de nada. Se você não sabe de nada, você não vai entrar como produtor técnico, você vai entrar como técnico ali, como carregador, como um outro lugar até que você aprenda minimamente o básico. Porque se produção é um lugar que te permite entrar com menos conhecimento, com mais habilidades, mas menos técnica, a produção técnica é o lugar que você precisa de um pouquinho mais de técnica, né? Parecendo meio óbvio isso, mas é a verdade. Você precisa ter ali conhecimentos, principalmente sendo produtor, e olhando para esse produtor que olha tudo, né? Você precisa ter capacidade de enxergar luz, LED, som, elétrica, um pouquinho de elétrica, entender essas habilidades específicas que um produtor técnico vai ter que falar. É um produtor que vai ter que entender sobre gerador, vai ter que entender sobre voltagens, né, sobre cargas, vai ter que entender sobre como faz uma ligação, o que interfere o som na luz, o que uma câmera diferente faz aqui, quais são as necessidades técnicas de uma câmera. Coisas assim, sabe? Não profundamente. Você não precisa saber de tudo isso profundamente. Mas é importante que você entenda um pouquinho de todas essas áreas para que você possa ser um bom produtor técnico. Outra coisa que você precisa ter para ser um produtor técnico é habilidades manuais. Né? Quando eu falo habilidades manuais, não adianta você ser um produtor técnico que vai falar, não, que você não vai ficar sentado atrás de uma... Aliás, isso é uma coisa que é muito louca. A gente tem hoje em dia, eu sou uma produtora que quando a gente olha para hoje em dia não, há bastante tempo eu já trabalho desse jeito, mas hoje em dia, aliás, cada dia mais. Eu sou uma produtora que eu estou sempre com o meu computador e muito pouco você me vê no set. É muito pouco, você me vê muito pouco na montagem, você me vê muito pouco no set, eu sei de tudo que está acontecendo, mas você me vê sentada full time atrás de uma mesa, computador ligado, respondendo gente, o tempo inteiro. É muito louco, inclusive, porque às vezes eu nem sei, hoje em dia, porque eu tenho gente de confiança, né? Eu sei que sei que tem gente cuidando da montagem, mas eu nem saio de lá. Então não adianta você dizer, nem saio da sala de produção. Não dá pra dizer que você vai ser um produtor técnico, que é a pessoa que vai ficar sentada atrás de uma cadeira. Você não vai. Você vai rodar muito, você vai andar muito, você tem que ter disposição, você tem que ser essa pessoa que está disposto a fazer as coisas. Você tem que ser também uma pessoa que está disposto a lidar com a galera mais bruta da parada, sendo você homem ou mulher. Aliás, para as mulheres, produção técnica é um lugar onde tem pouca mulher. E por vários motivos. Mas é um lugar que você precisa saber se impor, você precisa ter muito cuidado e carinho com aquelas pessoas, porque ninguém olha para técnica, né? A gente tá todo mundo, se você pegar dentro de uma produção, pegar lá o macro da galera, tá olhando lá para os artistas e como esses artistas vão ser cuidados. Então você precisa ser uma pessoa de habilidade de lidar com essas pessoas e cuidar dessas pessoas e ao mesmo tempo exigir dessas pessoas, saber onde você precisa se posicionar. Habilidades físicas também, né? Você vai andar muito, vai carregar, vai subir, vai descer, vai precisar ficar de olho nas coisas. Você vai precisar também saber, e aí tomada de decisão rápida é outra coisa que acontece, né? Mas um produtor técnico precisa saber, vai ter tomadas de decisões rápidas quando problemas técnicos acontecem, né? Entender que caminhos você precisa tomar, a quem você recorre para possíveis, para cada determinado problema, entender que quando acontece um problema técnico, se você é o produtor que não é a pessoa que está manuseando o equipamento, né? Se você não é a pessoa que está manuseando o equipamento de luz, de som, e dá um problema no luz ou na luz ou no som,
você é o produtor técnico que está só gerenciando aquelas pessoas, é importante você saber que dentro da técnica, mesmo você tendo que ter tomadas de decisões rápidas, entender que o equipamento existe uma pessoa e existe um equipamento. E ficar fazendo pressão em cima daquilo não vai fazer com que o equipamento ligue mais rápido. Você vai ter que aprender a tomar a pressão dos outros e tipo gente gritando, pelo amor de Deus, essa luz desligou, o que aconteceu? E vai ter que absorver aquela pressão para não passar para aquele técnico que está executando aquele negócio, também não surte, porque existe um equipamento ali, né? O produtor técnico é a pessoa que precisa entender de tecnologias, precisa entender entender que ele é a pessoa que fica mais presa. Se o produtor artístico cuida de emocionais, o produtor técnico também cuida de emocionais, mas absorve emocionais porque existe ali um equipamento que não adianta você gritar. Você tá dando pau num gerador, não adianta você gritar com o geradorista. Esse gerador não vai funcionar mais rápido. Ele não vai ligar mais rápido. Ele não vai resolver o problema no grito. Se um computador desligou, a não ser que você tenha paciência, não adianta gritar. Aquele computador não vai ligar porque você gritou mais. Né? Então, o produtor técnico, ele lida sim com emoções, mas as emoções que ele lida, um bom produtor técnico lida absorvendo emoções. Ele vai tomar paulada, vai vir paulada, porque o produtor está ali justamente para ser esse porto seguro, para ser essa pessoa não a pessoa que toma paulada, mas a pessoa que é o porto seguro de todo mundo. Então é a pessoa que sabe de todas as informações e precisa estar ali para resolver, para gerenciar esses problemas. Mas o produtor técnico vai ser a pessoa que vai precisar absorver e não repassar esses gritos, porque não vai adiantar. Então, se você é essa pessoa que quer ter habilidades específicas, que busca ou que já tem habilidades específicas e acredita que pode agregar as suas habilidades específicas ali, técnicas, dentro de uma produção, o seu melhor lugar é a produção técnica. E aí, a gente olha para uma segunda coisa que eu queria dizer para vocês, que vai ajudar vocês a entenderem onde vocês melhor se encaixam. Depois que você olha e você avalia ali quais são as suas características, depois que você olha e avalia, fala, caramba, eu tenho isso daqui de fortaleza, então eu me encaixaria nessa produção, na produção artística ou na produção executiva. E depois que você entendeu que você não vai começar nesse lugar, que você vai fazer outras coisas até que você chegue nesse lugar que você acredita que é o seu melhor, tem um passo anterior a isso. Na verdade, não é bem anterior, mas é conjunto ali a esse entendimento das suas fortalezas. Em que ambiente você está. Não adianta eu falar para você, ou eu falar, não, você decidir por ser produtor artístico. Se você mora em... Meu Deus, vou usar qualquer... Se você mora em Primavera do Leste, não sei agora, talvez. Se você mora na Naurilândia, vamos olhar para a cidade de Cláudio Zaia, que eu sei que é uma cidade pequena e que eu sei que não tem artista lá, então eu sei que ninguém vai se sentir ofendido de eu ter falado de Naurilândia. Mas se você mora, não adianta nada você falar, pronto, decidi, olhei aqui e claramente a minha área é produção artística. É com isso que eu quero trabalhar. Mas você mora em Naurilândia e não está disposto a mudar daí. Não vai rolar. Entende? Então, depois que você olha isso, ou junto olhando a isso, não adianta você, Fernanda, né, que foi quem nos trouxe essa pergunta, não adianta você, Fê, olhar e falar, putz, ótimo, descobri aqui, mas você está num ambiente que não te proporciona isso. Então, existem, dentro da produção, você vai precisar enxergar o que você pode fazer perto de você, para que você possa... lembrando lá do começo da nossa aula, para que você possa começar, para então você chegar lá. Então não adianta nada, por isso que eu quis que vocês enxergassem, antes de eu falar as características ou qualquer coisa do tipo, eu quis que você enxergasse que começa para que você se encaixe no caminho. Começa a fazer algo para que você busque se encaixar mais à frente, para que você busque se encaixar profissionalmente no futuro. Mas comece, porque não adianta nada em Naurilândia você decidir por ser produtor artístico e esperar, se você não está disposto a mudar, você esperar que você vai conseguir realizar o seu sonho ali naquela cidade. Você não vai conseguir. Agora, em Naurilândia, com certeza tem barzinho, com certeza tem evento, tem festa. Ou se não tem Naurilândia, ali perto de Naurilândia tem o quê, Cláudio? Andradina? Nova Andradina tem perto de Naurilândia, que é uma cidade um pouquinho maior, uma cidade universitária. Tem faculdade lá em Nova Andradina, não tem?
Então, que tem eventos. Aí, você não vai começar na parte artística, mas você pode começar sendo promoter de eventos, você pode começar trabalhando num bar, você pode começar conhecendo, talvez, a Naurilândia é uma cidade, a gente está bem na divisa ali do estado com São Paulo. É uma cidade que tem um rio. Então, possivelmente, a Naurilândia deve receber, em algum momento, uma publicidade, por exemplo, para poder visitar as pessoas. Olhe para essas coisas, olhe para o que você pode fazer estando no ambiente em que você está. Porque, senão, você vai cometer um dos maiores erros, que é, além de você primeiro buscar estar preparado para então começar algo, um dos principais erros é você olhar e falar, tá, mas então por aqui eu não consigo fazer, então eu não vou começar. Mas eu quero mesmo a produção artística, mas eu não posso fazer agora porque eu estou em Naurilândia. Somente o dia que eu tiver condições de sair de Naurilândia e ir para tal cidade, somente o dia que eu tiver dinheiro para fazer algo, somente o dia que você vai colocando tanto empecilho, e vai colocando coisas que te distanciam tanto desse desejo, que a possibilidade de você, mesmo quando tiver condições de sair da cidade, tiver mais dinheiro para fazer o que você imaginava que você faria, você não vai fazer. Ficou claro isso? Se você fica ali postergando, colocando 5 problemas para cada solução, para 5 dificuldades para cada desejo, para cada etapa que você tem, a possibilidade de você, quando tiver essas condições que você imagina agora, não fazer é gigantesca. Quando você chega lá, é o tipo de pessoa... acho que dá para usar aqui um exemplo do... eu só vou ser feliz quando eu tiver um namorado. Eu só vou ser feliz quando eu for noiva. Eu só vou ser feliz quando eu tiver meus filhos. Você vai colocando isso, colocando a sua felicidade em situações específicas, que quando você chega nessas situações específicas, você não está feliz. Porque você não vai ficar feliz quando acontecer exatamente aquilo que você almeja. Você fica feliz no processo, enquanto você vive o que você vive para chegar onde você almeja. Entende? Não adianta você chegar e eu falar para você que eu só vou ser feliz o dia que eu estiver fazendo a produção desse artista ou sendo essa produtora executiva nesse projeto. Se você não é feliz no caminho, esquece que você não vai ser feliz quando você chegar lá. Porque a felicidade não está num ponto final, ela está no caminho, no trajeto. Então, eu quero que você olhe isso como as possibilidades que você tem agora. Eu quero que você entenda, sim, isso tudo que eu disse agora. Mas eu quero que você... que eu disse nas divisões, nas fortalezas ali. Mas eu quero muito que você entenda e... traga para a realidade o que você pode fazer agora. O que são as possibilidades que você tem agora. Para que você inicie, porque senão você nunca vai fazer. E aí você sempre vai ser a pessoa que senta no sofá e aponta para o vizinho ou aponta para o mercado e olha para os outros falando que eu nunca vou conseguir fazer, nunca vou chegar lá, nunca, porque é muito difícil, porque ninguém me dá a oportunidade, porque ninguém me ajuda e é uma panelinha muito fechada, e se você não entra nessa panelinha, você não consegue, nunca vai fazer nada, Aí você se torna uma vítima de você mesmo, uma vítima do sistema mal, uma vítima do mercado que é mal e não sei o quê. E você transforma aquilo num monstro que não é. O mercado precisa sim de bons profissionais. Ele está sedento por bons profissionais. Aliás, por favor, se você é bom, se você está disposto, não desista. A gente precisa de você. A gente precisa muito mais do que você imagina. Agora, se você já vai começar a dar desculpa agora, aí eu já te peço, nem venha. Não venha porque não vale a pena. Agora, se você quer, aproveita, porque tem um monte de oportunidades. Hoje em dia você tem a capacidade de ter a visão que a gente não tinha antes. E pode parecer, que papinho chato, não sei o quê. É real. Você tem hoje oportunidades de entender coisas que a gente não tinha. Você tem possibilidades agora de estar anos-luz à nossa frente, à minha frente. Então, se você realmente quer, aproveite as oportunidades que você tem de conteúdo gratuito, de conteúdo pago, de
de possibilidade de pegar na sua mão, de alguém que está aqui disponível, a pegar na sua mão e fazer você passear por isso daí. Então, sozinho, você consegue passear olhando para todas as possibilidades, para todos os ensinamentos que você tem na internet hoje. E hoje você tem gente querendo aí pegar na sua mão para poder te ajudar a melhorar esse caminho. Certo? Acho que era isso que eu queria dizer para você. Então, acho que você tem agora capacidades. Você tem ali possibilidades de olhar tecnicamente e fazer uma listinha de suas fortalezas e fraquezas. E você tem aqui também momentos em que você precisa trazer para a sua vida como reflexões. De falar, tá, eu quero mesmo isso? Eu estou realmente disposta a fazer isso? E se você estiver disposta, avalie as suas fortalezas, as suas fraquezas e vem, porque o mercado precisa de você. Então é isso e eu te vejo na próxima aula.